livro do profeta Abacuque começa assim: Ó Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Nos tempos do profeta Abacuque, o povo de Israel, o povo de Deus, vivia longe, afastado da vontade de Deus. E havia muita violência, injustiças, havia muita corrupção no governo. Para piorar, havia uma séria possibilidade, um sério risco de serem invadidos e destruídos por exércitos inimigos. O profeta, cujo nome significa abraço, algo que estamos sentindo falta, ele reclama nesse lamento, neste início desse livro, e fica indignado com o que ele acha ser o silêncio de Deus, a inércia de Deus para isso tudo. O clamor de Abacuque é um pedido angustiado de alguém que está em apuros, alguém que está em crise. É um clamor sincero de alguém que está angustiado. Alguém que abre o coração e que aparentemente só recebe o silêncio de Deus como resposta. A crise é tão grave no coração de Abacuque que o profeta questiona até mesmo o propósito de Deus. É só a gente prosseguir na leitura do livro de Abacuque. Muitas vezes nós passamos por umas situações como essas, situações de desespero, de angústia, de tão graves que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e nem enxergar o agir dele nas nossas vidas. E no caso de Abacuque, a coisa ainda piora, porque Deus responde o clamor dele, só que ele não traz boas notícias. Isso agravou ainda mais a crise do profeta, a ponto de ele perceber que ele não tinha mais nenhuma força. O profeta desiste. Porém, no desenrolar da história, no desenrolar desse livro maravilhoso da Palavra de Deus, ele entende que o justo viverá pela fé. E tudo está nas mãos e no controle de Deus. O profeta passa verdadeiramente a conhecer ao Senhor, não intelectualmente, mas na intimidade. Ele começa a trazer à memória os feitos de Deus, o livramento do Egito, a travessia no Mar Vermelho, tantas coisas maravilhosas e grandiosas que Deus havia feito no meio do povo de Deus. E aquele profeta que inicia o seu livro questionando a ação ou a inércia de Deus, neste momento ele passa a orar dessa forma: ainda que a figueira não floresça e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Abacuque 3, 17 e 18. O meu desejo é que todos nós sejamos invadidos pelo conhecimento de Deus, não conhecimento conceitual, aqueles que a gente aprende na igreja ou na escola, mas aquele que a gente aprende no escondido do nosso quarto, no nosso lugar secreto, buscando a Deus. Como Davi falou, buscar-te-ei como a terra seca, tenho sede de ti como a terra seca. Que Deus possa preencher todo o vazio do teu coração, que Ele possa se tornar real, ao ponto de você dizer, mesmo que nada dê certo, mesmo que não haja provimento na minha despensa, mesmo que não haja saúde em mim, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, para que a gente possa entender que a graça de Deus é melhor do que a própria vida, que Ele possa ser a tua fortaleza e que Ele te ponha num lugar seguro para a glória do nome dele, no nome de Jesus.